Olá, pessoal, muito boa tarde. Sejam todos a mais uma aula aqui na Educação. Com muita alegria, a gente vai começando essa aula com muito calor, né, galera? Gente, é esse, meu povo. Eu tô aqui, faz calor, como diz o caboclo. Rapaz, olha, Teresina tá um negócio tão absurdo de quente que nós estamos agora. Eu não vou mentir para vocês, não. Eu queria estar com aquele calor lá na Europa. Aquele calorzão Portugal, Espanha, França, né? Galera que tá ali com aquele calorzão da Espanha, se bem que na Europa, se bem que agora eles não estão com calor primavera, a temperatura já tá mais aqui. Meu Deus, bro, hein, galera? O negócio tá surreal de quente, né? Um alô todo especial pra galera de Curral Novo do Piauí, Hugo Napoleão, Pimenteiras, Francisco do Piauí e Uruçu. Gente, tava com saudade desses polos, hein? Muita gente hoje. Galera, hoje nós temos aula prática, viu? Eu trouxe aqui aula prática para vocês apreciar aí a nossa prática. E já de antemão, eu quero saber quem é que vai fazer aula prática aí. Levanta a mão, quem que quer compartilhar a tela aí com a gente. Antes de a gente começar a falar da aula prática, fazer a nossa aula prática, hoje nós vamos falar de duas valências físicas muito importantes. E a resistência, tá? Então, começaremos falando sobre essas qualidades físicas. Então, nós vamos trazer para vocês que as regularidades que acontecem aí nas modalidades esportivas necessárias para as modalidades esportivas, como a força e a resistência, tá? Nós vamos nessa aula identificar, vamos entender sobre as regularidades, agilidade, coordenação, equilíbrio, força, resistência. Vamos ter também aqui a nossa aula prática, tá? Então, bora lá, galera. Bora entender aqui o que é exercício, atividade física. Existe realmente aí uma grande dinâmica, né? Dinâmica. Nossos alunos têm uma certa dúvida sobre atividade física, sobre exercício físico. Mas iremos começar essa aula perguntando para vocês. Então, galera, nós vamos começar essa aula perguntando aí para a galera de Pimenteiras, Curral Novo, Napoleão, Uruçuí, vocês que estão aí próximos da prova do Enem. Exercício físico é a mesma coisa de atividade física, galera? O que é atividade física? O que é exercício físico? Eu quero que vocês tragam para mim essa dúvida. É ou não é a mesma coisa, tá? Então, eu vou deixar aí só um minutinho na tela. Vocês vão responder se exercício físico, atividade física é a mesma coisa. A gente vai trazendo aqui a explicação para vocês durante essa aula toda, ok? Vamos lá. Bora lá, galera. Então, gente, exercício físico, todo mundo fica naquela dúvida, né? Sobre o que é realmente. Vocês ouvem muito falar, eu faço atividade física, eu faço exercício físico. Mas o que é realmente a atividade física, o que é exercício físico, né? Galera aí de Pimenteiras, galera de São Francisco, que estava aí conosco, galera de Curral Novo.
Então, galera, a atividade física são todas as atividades produzidas por movimentos corporais de musculatura esquelética, tá? Musculatura esquelética, aquela que eu tenho a intenção de fazer, ou melhor, aquela musculatura, tá? Que a gente chama de musculatura voluntária, aquela que eu realizo querendo, certo? Então, gente, musculatura esquelética, ela produz movimento voluntário, certo? E tem gasto calórico acima dos níveis de repouso. Nós temos ali gasto calórico acima dos níveis de repouso. Então, todo movimento que nosso corpo realiza de forma voluntária, tá, é considerado como atividade física. Como, por exemplo, subir, por exemplo, andar de bicicleta, andar de patinete, andar de patins, fazer as atividades da vida diária, jogar bola no final de semana, jogar vôlei, jogar beach tênis, deixa eu explicar mais. Algumas atividades da academia, crossfit, tudo isso está incluso ali as atividades corporais. Só que a atividade física eu posso classificar. Ela tem categorias, tem classificação. Então, eu posso dividir a atividade física em atividades da vida diária, AVDs. Eu posso atividades esportivas, atividades recreativas, atividades laborais. Essas atividades laborais, gente, são as atividades do trabalho. E também eu posso colocar aqui o exercício físico. Professor, então, o exercício físico, ele é diferente dessas outras? Sim. O exercício físico, ele tem outra finalidade. E qual é a finalidade do exercício físico? É promover condicionamento físico. Qual é a atividade aqui da atividade recreativa? Recrear, recreação, lúdico, diversão. Qual é a atividade de trabalho? O que é atividades laborais? São atividades de trabalho, atividade de subsistência. É para minha sobrevivência, não é? Atividades da vida diária, escovar os dentes, tomar banho, limpar a casa, lavar a louça, isso são atividades da vida diária. E as atividades esportivas, estão aqui os esportes que você pode praticar. Então, algumas pessoas praticam esporte de forma, como é que eu posso dizer? De forma organizada, sistematizada. Então, gente, as atividades físicas, elas são super importantes porque ela tem ali a essência da vida humana, né? E o homem necessita produzir ali algum tipo de atividade física para se manter, certo? Só que a gente precisa manter a atividade física para desenvolver a aptidão física. Então, quando eu faço algum tipo de atividade física para manter a aptidão física, eu digo que essa atividade aqui é exercício físico, certo? Então, eu necessito de exercício físico para desenvolver ou manter meus níveis de aptidão física. E o que é aptidão física, professor? É a capacidade de realizar um exercício de forma satisfatória. O que é aptidão física, novamente? A capacidade de realizar um esforço ou uma atividade de forma satisfatória. A capacidade de realizar um exercício de forma satisfatória, ok? Trazendo aqui diversos valores, diversos esforços, diversos benefícios. Então, fazer um exercício é trazer para o teu corpo diversos benefícios que estão inerentes àquela prática. Então, nós temos dentro da prática da aptidão física vários benefícios alcançados, certo? Nós temos vários benefícios que são alcançados com a prática da aptidão física, ok? Então, olha aqui. A aptidão física, o que é ter aptidão? É ter vários fatores, tá? Que vão contribuir para a construção dessa aptidão. Então, que fatores são esses?
Aí nós temos a agilidade, nós temos a flexibilidade, nós temos a resistência, nós temos a força, nós temos o equilíbrio, nós temos a concentração, nós temos a coordenação, tá? Então, tudo isso faz parte dos fatores que eu necessito para ter a aptidão física. Então, por exemplo, muitas pessoas vão dizer assim: ah, professora, eu sou péssima em flexibilidade, mas meu condicionamento aeróbico é top. Outras pessoas vão dizer: vixe, professora, eu sou super fraca, eu não tenho força, mas o meu condicionamento aeróbico é top. Ah, professora, eu sou muito ágil, mas a minha resistência muscular é fraca, né? Então, cada fator desse daí, gente, ele é único e totalmente manipulável, tá? Então, nós temos aqui várias capacidades físicas. Esses fatores aqui, gente, nós chamamos de capacidades físicas, certo? Então, nós temos aqui várias capacidades físicas que são super importantes para o desenvolver da tua aptidão física. Então, essa aptidão física necessita das capacidades físicas sendo trabalhadas. Então, como é que eu vou construir a minha aptidão física? Trabalhando as capacidades físicas. E aí, cada treino, gente, ele é específico. Então, por exemplo, hoje, o meu treino ele tem um foco muito grande na força muscular, na resistência e na resistência cardiorrespiratória. Então, essas variáveis e essas capacidades físicas são bases para diversos esportes, diversas peças dentro da minha construção física, que é importante para o meu envelhecimento. Tá? Então, eu preciso ter resistência, eu preciso ter força, eu preciso ter flexibilidade, e cada uma dessas eu vou construindo isoladamente, ok? Então, galera, dentro dessas capacidades físicas que eu falei, agilidade, eu falei algumas, tá? Agilidade, flexibilidade, resistência, vou colocar aqui outra, equilíbrio, coordenação. Quais dessas, gente, vocês têm mais aptidão? A aptidão é a capacidade de realizar com menos esforço. Então, quais dessas aí vocês têm mais aptidão? Vou deixar 2 minutos na tela, vocês vão me responder. Ó, professora, eu sou super boa em flexibilidade, mas eu não tenho muita força. E vocês vão me respondendo assim, tá certo? Então, 2 minutinhos aí para a galera de Campinas, Curral Novo, Napoleão, Pimenteiras, Uruçuí e a galera do YouTube também. Vamos lá.
Bora lá, galera. Então, ó, algumas pessoas vão apresentar dificuldades no equilíbrio, algumas pessoas vão ter menos força muscular, algumas pessoas vão dizer assim: ah, professora, eu tenho pouca resistência muscular. Mas algumas pessoas vão dizer assim: professora, eu não sei identificar cada coisa, né? Então, a gente vai aprender hoje nessa aula a identificar o que é, né, o que é cada coisa. Então, como eu falei para vocês, a aptidão, ela é a capacidade de você realizar um esforço, tá? Um esforço, mas esse esforço, ele está condicionado ao desempenho de vários componentes. Então, para eu ser uma boa jogadora de futebol, eu preciso ter o quê? Muita agilidade, muita coordenação. Preciso ter, dependendo da localização da minha posição, eu vou precisar ter muita resistência aeróbica. Ok? Ou então a gente chama isso de resistência cardiorrespiratória, tá? Mas, galera, por que eu preciso ter essa resistência, né? Por que eu preciso ter essa resistência? Por que essa resistência é tão importante? Porque ela vai me levar a desempenhar ali o meu trabalho de forma eficiente. Então, imagina um jogador de futebol que precisa correr 90 minutos, né? 90 minutos. Aí você vai dizer: ah, professora, mas eles não correm o tempo todo, mas eles estão boa parte do tempo correndo. Não é verdade? Então, se você parar para pensar, o atleta ele tem que estar disposto fisicamente, disposto quer dizer estar bem condicionado para estar apto para aquela partida ali de 90 minutos. Todo mundo consegue ficar apto para uma partida de 90 minutos? Eu falo uma coisa para vocês, eu não estou apta nem para 10. Imagina para 90. Por que, professora, que a senhora não está apta? A senhora não disse aqui que faz exercício todo dia, está fazendo pererê para dar mais gente? A resistência que eles produzem, que é produzida por eles, pelo corpo dele, que é capaz do corpo dele produzir, foi alcançada com o exercício físico. Então, o treinamento físico do atleta de futebol, para ele correr 90 minutos, ele vai correr 90 minutos? Professor, ele vai correr 90 minutos? Teoricamente, não. Tá? 90 minutos é 1h30. 1h30, né? Mas ele não tem... o atleta de futebol, ele não corre 1h30, porque tem a pausa ali de 45 minutos, tem 15 minutos ali de pausa, né? Então, tem ali 45 minutos, uma pausa, depois tem mais 45 minutos. Ele dá uma certa descansada, dá uma certa recuperada. Professor, ele consegue se recuperar 100%? Não, tá? Mas, professor, e aí esse atleta que vai ter 90 minutos de resistência para correr, eles estão 100% no final do jogo? Se vocês observarem, a maioria sim, né? Os atletas profissionais, eles estão ali de boa. Algumas coisas podem alterar ali o ritmo desse atleta, como, por exemplo, as condições climáticas. Uma coisa que eu falo para vocês, gente, jogar aqui no Nordeste se for no Piauí, então nem se fala. Jogar no Nordeste e no Piauí, nas condições climáticas que nós temos hoje, desérticas, né? Porque eu vi essa semana que nós estávamos... Eu vi sábado... Estava tendo um campeonato aqui teresinense, Campeonato das Favelas, eu não vou nem esquecer disso, porque eu vi exatamente, olha só a temperatura que estava para essas atletas, eu vi que começava com as meninas do futebol. Eu não acreditei, eu confesso para vocês que eu não acreditei. O jogo era quase 3 horas da tarde,
Era por aí 2 e pouco da tarde. Caminhando para as 3 horas, o pico do sol quente, né? O pico do sol quente. 37 graus de temperatura. 37 graus, gente. 37 graus Celsius e 10% de umidade. Altamente desértico, nossa temperatura e nosso clima de deserto. Uma coisa surreal. Extremamente baixa umidade. Isso é muito prejudicial para a saúde, para o exercício físico, tá? Então, galera, quando eu vi a cena das meninas se aquecendo, eu falei, meu Deus do céu, vão já morrer, vão já infartar aí, vão já ter vários picos aí de pressão arterial, vão ter várias... Mas, assim, de fato, elas são bem condicionadas, né? São condicionadas na temperatura que nós já vivemos, né? Que vivemos. São condicionadas com o clima, são condicionadas com a umidade, porque nossa umidade está baixa já tem alguns dias. Então, teoricamente, elas não vão sentir tanto. Existe um desgaste fisiológico imenso, gente, a temperaturas muito elevadas. Então, quando a gente vai pagar, existe uma parte da fisiologia, inclusive para nós profissionais de educação física, que é totalmente desumano. A gente colocar uma pessoa para fazer treinamento físico nessas condições, ainda mais expostas ao sol, né? Porque piora muito a sensação térmica, tá? O corpo dela estava para mais de 40 graus e muito. A temperatura térmica dela estava muito, muito além de 40 graus, né? E isso tudo por conta aí do sol que elas estavam e da umidade que estava muito baixa. Então, existe no treinamento físico, a gente precisa entender o treinamento em altas temperaturas, porque isso aqui é altas temperaturas, e o treinamento em baixas temperaturas. Baixa temperatura é frio extremo, né? Existe uma fisiologia para altas temperaturas e uma fisiologia para baixas temperaturas, e a gente precisa dominar isso de verdade. Então, eu até falo, por exemplo, já aconteceu de eu trabalhar em algumas escolas que a gente não tinha quadra coberta. E os alunos ficavam, professora, a senhora não vai levar a gente para a quadra? E eu sempre trabalhei à tarde, né? E os alunos ficavam me questionando muito. Eu falei, gente, as condições climáticas do local que nós moramos não nos permite fazer atividades físicas nessa exposição solar, nessa exposição de temperatura. E eu não corro esse risco. Eu confesso para vocês que é muito desumano, é um desgaste físico absurdo fazer treinamento nessas temperaturas. E aí, por mais que essas pessoas estejam extremamente resistência aeróbica, ok, resistência, agilidade, coordenação, ok, mas existe um desgaste fisiológico, existe o excesso de temperatura que pode levar essa pessoa a ter ali uma parada cardíaca, por exemplo. Pode levar ao aumento da pressão arterial absurdamente a níveis bem altos, né? Que pode gerar ali um aneurisma por aumento muito brusco da temperatura e da pressão arterial. Então, eu não submeto nenhuma pessoa a temperaturas muito altas, a fazer exercício em temperatura muito alta. Eu não faço isso, de jeito nenhum. Até porque precisa estar ali regulando hidratação, regulando sais, repondo sais, o que as pessoas não fazem, né? Então, a galera que tem um hábito, professora, mas a gente gosta mesmo é do campinho, né, de jogar bola no meio do sol quente, no terror de 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, saiba que vocês podem estar cometendo um grande risco à saúde de vocês, tá? Então, a gente realmente precisa entender, né, que a atividade física ela é super importante, mas ela precisa ser regulada de uma forma bem particular para que vocês não corram risco de vida, tá? Existe até o caso de vários atletas que passam verdadeiramente mal em competições, passa mal, mesmo treinados, mesmo com treinamento em dias, e chegam em competições e se sentem realmente muito mal. Por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar, de atletas que vão para lugares muito altos, como, por exemplo, a Bolívia, né? Atletas que vão jogar no Equador.
que precisam passar ali por um período de adaptação. Esse período de adaptação, gente, é exatamente para o corpo se adaptar primeiro com a altitude, né? Na altitude, o ar ele é mais rarefeito. Então, ali precisa de uma adaptação fisiológica. Então, os atletas vão, de fato, para esses lugares para sentir, se aclimatar, né? Aclimatar é o organismo se acomodar ali com a temperatura, com o clima e tal. Do mesmo jeito, é muito importante que o atleta, principalmente atletas de regiões muito frias, como, por exemplo, quem mora na Noruega. Imagina quem mora na Noruega bater aqui no Piauí. Gente, Noruega vai para menos 10, menos 20 graus, 30 graus. Noruega é temperaturas extremas. Aí tu imagina chegar um jogador norueguês, veio para o Brasil e vai jogar Teresina. Gente, é pedir para morrer. É pedir para morrer. Né? Então, as pessoas acham que é brincadeira a nossa temperatura. Eu comecei falando do BR-Obró, porque isso realmente, de fato, é extremamente angustiante para os atletas, né? Ainda mais atletas que fazem exposição, né? Que tem que jogar em lugares abertos, como os atletas de futebol. Era comum, muito comum aqui, há uns 20 anos atrás, 20 e nada, uns 30 anos atrás, era comum os atletas irem, tinha campeonatos de futebol, né? No Piauí tinha campeonato, Teresina tinha campeonato piauiense, era muito forte. E levava muita gente ali para o Albertão, né? Levava muitos torcedores, existiu, e eu lembro demais que a gente ia no domingo, ia assistir os campeonatos, né? Só que, tipo assim, 3, 4 horas da tarde já era angustiante. Imagina, né? Quem começa a jogar 1 hora da tarde. Eu não consigo nem imaginar. Hoje, galera, se tem muitos locais de exercício, como academias, as academias, elas precisam colocar refrigeração no espaço, né? Precisa ter muita refrigeração. Por quê? Porque existe realmente a questão da temperatura, que no nosso caso é muito sério, tá? Então, bora lá, gente. Então, como é que a gente pode observar, né, os níveis de atividade física de uma pessoa? A gente pode avaliar ali as capacidades dessa pessoa. A gente pode avaliar a capacidade cardiorrespiratória, a gente pode avaliar a flexibilidade, a força, e a gente vai identificando através de testes. A partir desses testes, a gente vai dizer se essa pessoa está apta, se essa pessoa não está apta, certo? Então, galera, qualidades físicas. Qualidades físicas é a mesma coisa de valências, tá? Valências físicas. Ou capacidades físicas, ok? A gente pode chamar de qualidades, valências. É a mesma coisa, gente. Eu gosto de dizer que qualidades físicas a gente não vê, né? Valências. Valências, tá? A gente não vê, a gente não toca, mas a gente sabe que ela existe. Por exemplo, quando você pega assim uma pilha de livros, muitos livros, você pega ali para 8, 10 livros, fica bem pesado, não é? Então você sabe que aquela pessoa tem uma certa força, mas você não vê a força. Você não consegue ver a força. Você vê a pessoa levantando ali 9, 10 livros, mas você não vê ela segurando, você não vê ela colocando a força, botando, vestindo uma força para poder segurar um determinado objeto, certo? Então, cada pessoa vai trabalhando ali as suas necessidades. Então, na escola, a gente procura vivenciar algumas habilidades. Algumas habilidades a gente vai trabalhando na escola, a gente vai dando experiências de movimento, e essas experiências de movimento, elas vão agregar e aderir ali a diversas habilidades motoras que nós vamos trabalhar e trazendo para nosso corpo várias habilidades, né? Que a gente pode dizer habilidades de condicional,
Habilidades que são inatas e habilidades que a gente vai podendo trabalhar aos poucos, certo? Mas, minha gente, pensando no que eu acabei de falar sobre as habilidades, né? Sobre as capacidades físicas, a gente tem, dentro delas, a gente tem as habilidades motoras, tá? Nós temos aí as habilidades motoras, mas antes de trabalhar as habilidades motoras, eu vou colocar aqui um esporte, eu vou colocar aqui o vôlei. E eu quero que vocês digam para mim quais capacidades físicas nós trabalhamos no vôlei? Por exemplo, eu trabalho força, eu trabalho resistência, eu trabalho agilidade, eu trabalho flexibilidade. Olhem para a modalidade e digam para mim quais capacidades físicas eu trabalho no voleibol. Quais? Certo? Vou deixar aí 2 minutinhos na tela. Bora lá, galera. Então, voleibol. Galera, quando a gente fala de voleibol, eu preciso entender a dinâmica do esporte, né? Para poder identificar ali as qualidades, capacidades físicas. Então, no vôlei, gente, eu preciso ter agilidade. Eu preciso ter força para bater na bola, é verdade. Eu preciso ter força muscular. Eu também vou precisar de resistência. Então, gente, eu preciso de resistência muscular, eu preciso de força, eu preciso de agilidade, eu preciso de potência, explosão, potência, eu preciso de coordenação, agilidade, eu preciso de equilíbrio, tá? Então, tem várias capacidades físicas ali. Aí você vai perguntar assim, professora, acho que todos os esportes são iguais. Nem todos, tá? Nem todos aí vão precisar, uns vão precisar de mais força, outros vão precisar de mais resistência aeróbica, outros vão precisar mais de resistência muscular, outros vão precisar de mais flexibilidade. Por exemplo,
Na ginástica rítmica, por exemplo, que é a da fita, do arco, do bambolê, a capacidade física preponderante lá é flexibilidade. Flexibilidade. A capacidade física preponderante no vôlei é resistência muscular. A gente precisa de muita resistência muscular, como a gente também precisa de força. Ginástica artística, eu preciso de absurdamente de força. Então, assim, cada esporte vai ter ali uma predominância de capacidades físicas, certo? Então, gente, o que são habilidades motoras? O que são habilidades motoras? Habilidades motoras são divididas aí em 3 categorias. Nós temos as habilidades de locomoção, que são aquelas que vão permitir o meu deslocamento corporal. A gente tem ali estabilização, que é o equilíbrio. A gente tem o de manipulação, tá? Estabilização, a gente vai ter o equilíbrio, ele exige ali um certo grau de balanço dos movimentos. E as de manipulação vão exigir ali que você saiba manipular alguns objetos, desde manipulação de grupos pequenos, grupos de coordenação fina, que são subdivididos em manipulação fina e manipulação amplas. Por exemplo, quando você vai receber um objeto como uma bola, que você vai manusear uma bola, isso tudo é vamos dizer, uma manipulação ampla. E a fina é quando a gente trabalha pequenos movimentos, como, por exemplo, costurar, como, por exemplo, fazer um tricô, como, por exemplo, cortar um papel, rasgar um papel, picotar um papel. Isso são coordenações, manipulações pequenas, mas manipulação grande, jogar uma bola é uma manipulação ampla, uma manipulação grande, certo? Então, a gente precisa de 3 categorias, né? Tem subdividido aqui em 3 categorias. Locomoção, manipulação e estabilização, né? Que são as 3 categorias de habilidades motoras, certo? Então, como eu tinha falado para vocês, essas capacidades físicas que vai trazer a que nós chamamos de qualidade. Essa qualidade está relacionada ao desempenho das variedades das habilidades motoras. Então, para eu manipular bem um objeto, eu vou desenvolver quais qualidades físicas? Eu vou precisar de quais qualidades físicas? E aí a gente vai trazendo aí vários elementos, certo? Então, as capacidades físicas, elas são elementos inatos que permitem aí uma execução dos movimentos em diferentes níveis de volume e intensidade. Então, por exemplo, a força para algumas pessoas vão ter muita força, como pessoas vão ter pouquinha força, certo? Então, algumas pessoas vão ter bastante força, outras pessoas vão ter pouca força. Outro exemplo, olha aqui, ó. Outro exemplo, as classificações: velocidade, pulsão, precisão, flexibilidade, coordenação e resistência. Exemplos de capacidades físicas, né? Falei de alguns exemplos. Alguém tem alguma dúvida ou alguém quer colocar outra capacidade física aqui? Alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida, galera? Então, bora lá, gente. Temos velocidade, força, impulsão, precisão, flexibilidade, coordenação, resistência. Agilidade. Alguém mais? Essa coordenação, galera, vocês vão me perguntar se coordenação pode ser grossa, coordenação motora grossa, coordenação motora fina.
tá? Então, galera, a gente tem aqui as fases do desenvolvimento. Então, deixa eu só passar aqui para a gente falar sobre força. Então, pronto, capacidade de força. Então, o que é a força de fato, né? A capacidade do músculo de gerar essa força, de gerar força, gerar vigor. Gerar força, gerar vigor. O que é gerar força? O que é gerar vigor, gente? É a capacidade de resistir, né, a um determinado, na realidade é vencer uma resistência. Força é vencer uma resistência. Por exemplo, para eu pegar um celular, o meu músculo ele vai vencer o peso desse celular, né? Então, para eu pegar o celular, eu vou vencer o peso desse celular, certo? Eu venci o peso desse celular, ok? Se vocês observarem, alguns idosos, eles apresentam uma certa dificuldade em vencer o peso de um objeto. Por exemplo, pegar uma caixa. Ele não consegue levantar a caixa, porque ele não vence aquela resistência, não vence aquele peso. O peso, de certa forma, é uma certa resistência. Né? E a gente até utiliza muito, nós somos, quando a gente quer usar a força como batalha, né? A palavra força como batalha, a gente utiliza essa expressão de força como resistência, e é exatamente sobre isso. Então, para eu levantar essa bancada, eu preciso fazer o quê? Eu preciso vencer essa resistência, eu preciso vencer esse peso, não é isso? Eu preciso vencer esse peso. Então, eu preciso vencer, ok? Então, o meu corpo ele é capaz de gerar essa força. E como é que esse corpo ele gera essa força, professora? O que que faz esse corpo gerar força? Alguém sabe? Quem gera força no nosso corpo, gente, são os músculos, tá? São os músculos. Ok? Então, nosso corpo, ele vai gerar essa força através de quê? Através dos músculos. Certo? Então, como que esse corpo vai gerar essa força? Eu vou já colocar aqui falar um pouquinho sobre a resistência, tá? Como é que esse corpo ele vai administrar ali essa força? Como é que esse corpo ele vai produzir força? Para eu ganhar força, eu preciso trabalhar a força. Então, dentro do exercício físico, para ganhar força, eu preciso trabalhar força. Alguém pode me dizer quais exercícios eu posso utilizar para ganhar força? Quais exercícios? Quais exercícios eu utilizo para ganhar força? Quais? Alguém sabe me dizer quais exercícios eu utilizo para ganhar força? Vou deixar 2 minutinhos na tela.
Então, bora lá, galera. Quais exercícios nós utilizamos para ganhar força, né? São os exercícios resistidos. Exercícios resistidos. São os exercícios importantes, né, para você ganhar força. Ganho de força, ok? Como é que eu ganho essa força? Como é que eu faço para ganhar essa força? Através desses exercícios resistidos. Então, quais são os exercícios resistidos que nós temos? Nós temos vários. Existem vários exercícios resistidos. Mas um bem conhecido é a musculação. A musculação é uma modalidade que trabalha resistência muscular. Mas essa resistência não a capacidade física, mas trabalha os exercícios resistidos. Ou seja, eles vão apresentar exercícios que nós vamos ter que vencer aquela resistência, certo? Dentro da musculação, gente, a gente vai trabalhar força, a gente vai trabalhar resistência, a gente pode trabalhar várias capacidades físicas. Mas a força, a gente pode trabalhar na musculação, como a gente também pode trabalhar no crossfit, certo? A gente pode trabalhar na ginástica localizada. Ginástica localizada também é importante, dá para a gente trabalhar aqui os exercícios resistidos. Então, nós temos o trabalho de força, o trabalho de musculação, o trabalho de crossfit, o trabalho de ginástica localizada, que são super importantes aí para você desenvolver a sua força, certo? Então, galera, dá para a gente fazer aí vários treinos dentro da musculação para angariar ou ganhar essa força aí, certo? E a resistência, professor, o que seria a resistência? É a capacidade de permanecer, resistir, permanecer. Resistir, permanece. Você vai permanecer. A força não, a força é vencer a resistência. A força você vai vencer a resistência. No quesito resistência, a gente vai vencer, a gente tem a resistência. O que é a resistência? É permanecer resistindo, né? Permanecer resistindo. Permanecer ali. Então, quanto mais eu permanecer, mais eu vou estar com resistência. Só, galera, que nós temos dois tipos de resistência, tá? Que nós chamamos resistência aeróbica, que é a mesma coisa de resistência cardiovascular, e resistência anaeróbica, que é a resistência do músculo, tá? Aqui é coração, cardiorrespiratória. Ai, meu Deus, não dá para colocar o A. Cardiorrespiratória, vou botar aqui um pontinho, para vocês acharem, cardiorrespiratória. E aqui, muscular. Ok? Então, nós temos a resistência cardiorrespiratória e a resistência muscular. Ok, galera? Então, resistência permanecer. Então, resistência aeróbica, permanecer em uma atividade aeróbica. Então, quando eu digo para vocês que o jogador de futebol, eles precisam ter condicionamento cardiorrespiratório, é porque eles vão permanecer ali numa atividade aeróbica por 90 minutos, gente. 90 minutos. Apesar que está ali quebrada naqueles 15 minutos, mas o atleta de futebol, ele precisa ter condicionamento aeróbico para correr 90 minutos. Resistência cardiorrespiratória para correr 90 minutos. Professor, ele não corre o tempo inteiro, às vezes, mas ele está ali dando tiros, né? Aqueles tiros, gente, ali é um condicionamento aeróbico.
E o que é o condicionamento anaeróbico, gente? É a tua resistência muscular. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu não sei se alguém aqui trabalha, se já trabalhou como vendedor, né? Vendedores, policiais, atendentes de balcão. Essas pessoas, elas passam muito tempo em pé, né? Então, eles não ficam correndo para lá e para cá, mas eles têm uma certa resistência no corpo, a resistência muscular. E essa resistência muscular, gente, não é brincadeira, não. Essa resistência de passar o dia em pé, passar 10 horas em pé, 8 horas em pé, isso realmente é um requisito muito importante na tua musculatura. Então, nem todas as pessoas dizem assim, no final do dia, eu estou extremamente cansada. Verdade, o corpo ele dá uma cansada. Mas essa pessoa tem uma resistência anaeróbica, resistência muscular. Então, por exemplo, quando a gente pede assim para a pessoa fazer assim, ó, eu vou colocar uma tornozeleira na sua perna e você vai caminhar com essa tornozeleira durante um período, né? Então, se eu botar, por exemplo, 3 quilinhos, aí você vai dizer assim, não, você vai caminhar ali 5 minutinhos. A pessoa de boa caminha 5 minutinhos. Agora, se eu aumentar a carga, se eu botar ali 10 quilos em cada perna para você caminhar, será que a pessoa vai conseguir caminhar isso tudo? Não, né? Por quê? Por que ela não vai conseguir caminhar isso tudo? Porque ela não tem resistência muscular. Ela vai adquirir resistência muscular? Vai. Mas antes, aqueles 3 quilinhos dava para ela um certo conforto, ela conseguia passar muito tempo ali naquele movimento, né? Ela conseguia passar durante muito tempo, então ela tinha uma certa resistência muscular, aqueles 3 quilinhos. Mas se eu aumentar a carga, se eu disser assim, agora eu vou botar, ao invés de botar 3, eu vou botar 10. A pessoa vai conseguir caminhar pela mesma quantidade de tempo com aquela caneleira? Não vai. Certo? Então, a gente precisa separar ali o que é a resistência aeróbica. Resistência aeróbica que vai solicitar mais do coração, mais do pulmão. E a resistência muscular, aquela que vai solicitar por muito mais tempo o músculo. Então, para eu ficar em pé, por exemplo, eu trabalho em pé também. Fico bastante tempo em pé. Para eu ficar bastante tempo em pé, eu preciso ter uma certa resistência muscular ou resistência anaeróbica, tá? Então, aeróbico, vocês vão lembrar de aerobiose, de cardio, tá? De cardíaco, aeróbico, cardíaco, resistência aeróbica e respiratória, cardiorrespiratória. E anaeróbico, ana, gente, é a negação, tá? Esse prefixo ana significa negação, não róbico, não respirar, ou seja, sem respiração, mas não é sobre isso, né? Sobre você não estar respirando, você está respirando, só que é sem o auxílio do oxigênio, ou seja, sem a presença do oxigênio. Então, essa resistência anaeróbica é uma resistência muscular. A gente até prefere utilizar esse termo, resistência muscular. Então, essa resistência muscular, ela é super importante para que você desenvolva ali a sua capacidade de permanecer durante muito tempo em uma atividade. Então, por exemplo, para você ficar muito tempo em pé, haja resistência, né? Então, quando você diz assim, eita, que o menino é novinho, ele foi para uma festa, passou a noite inteira dançando até o chão, né? Dançou, se rebolou lá a noite todinha, essa pessoa tem bastante resistência. A gente utiliza esse termo, menino tem resistência, viu? Passou a noite todinha se rebolando. E tá aqui vivinho no outro dia, né? Resistência, verdade. Resistência muscular. Agora, se eu disser assim, vamos correr hoje 4 quilômetros, será que todo mundo vai conseguir correr os 4 quilômetros? Eu não vou. Vou logo dizendo, eu não vou, porque eu tô com resistência. A minha resistência muscular e aeróbica, principalmente o aeróbico, tá mais baixa. Então, a minha capacidade de cardiorrespiratória tá um pouco mais baixa. Que eu tô sem fazer cardio, não tô conseguindo fazer meu cardio. Mas a minha resistência tá baixa. Então, agora para o treino de força, aí é outra conversa. Outra conversa. Porque, por exemplo, no treino de força, eu tô pegando um leg 500 quilos,
520. Você diz assim, professora, tá ficando doida, ela tá mentindo. Depois eu filme e trago aqui para vocês verem como é verdade, viu? Galera, e é isso. Então, a gente vai finalizando essa aula por hoje, tá certo? Eu quero que vocês, na próxima aula, se tiver alguma dúvida, traga pra gente desvendar aqui as dúvidas de vocês. A gente vai ficando por aqui, certo? Muito obrigada pela participação. Muito obrigada pela aula. Sei que a gente realmente tem aí algumas dificuldades, né? Entender esse conteúdo, mas a gente tenta trazer para vocês de uma forma bem simples, de uma forma bem dinâmica, bem fácil também para que vocês consigam olhar para o exercício, olhar aí para as atividades físicas com uma outra visão, ok? Beijos, até a próxima aula. Tchau, tchau.